povão, beleza? Aqui quem tá falando é o Rafael, o Mão de Urso. Sejam bem-vindos ao universo das carnívoras. Muita gente me pergunta aí, segredo das dioneias, como faz para as dioneias crescerem tanto, como faz, por exemplo, para uma planta desse tamanho aqui, ficar desse tamanho aqui, ó, ou quem sabe dela ficar desse tamanho daqui. E todo mundo lembra como que chegaram as nossas plantas. E vocês se lembram da nossa dioneia típicazinha que eu tinha replantado nesse vaso aqui. Olha só o tamanho dessa planta. Enorme, gigantesca. Essa outra daqui é uma B52. E olha só o tamanho dela. Tá cada vez maior. O segredo das dioneias, assim, diga-se de passagem, é claro que vai ter gente que tem algumas variáveis. Tem um pessoal aí que tem plantas grandes em vasos pequenos. Mas realmente está não só no substrato, mas no tamanho do vaso. Uma dica que eu tenho levado há muitos anos, isso desde que eu cuidava de outros tipos de plantas, está relacionado ao tamanho do vaso, tá? Para dioneias, principalmente, elas crescem bem e elas se desenvolvem melhor quanto mais alto e mais profundo é o vaso, tá? É claro, você não vai plantar uma planta dessa dentro de um vaso de ráfia, por exemplo, que é do tamanho de um balde, que não vai ter sentido, tá? Então, o ideal é você retirar a planta, por exemplo. Você quer saber o tamanho que você tem que plantar a dioneia? Eu já vou te dar a dica antes, tá? É um vaso de aproximadamente 8 a 15 centímetros de altura. Seria interessante, tá? O que seria talvez um vaso desse tamanho aqui, seria um vaso muito melhor para uma dioneia típica, qualquer tipo de dioneia seria legal, quanto mais profundo o vaso for melhor. Rafa, mas por que a sua planta está nesse vasinho aqui? Porque quando elas chegaram, elas ainda eram plantas pequenas, tá? Elas ainda eram seedlings, né? Então a gente precisava manter a planta de acordo com o tamanho do vaso. Conforme elas cresceram, olha só, estão bem grandes e bem bonitas, olha só. E agora já está na hora da gente replantar elas num vaso maior. E aí que vem a grande questão. A planta está comigo já faz muito tempo, já está no meu cultivo há muito tempo. Como que eu faço para replantar essa planta sem estragar o desenvolvimento dela, que a planta está indo muito bem? O que a gente faz? Você vai fazer o seguinte, bem rápido, bem fácil. Eu escolhi aqui um vaso, ele tem aproximadamente 8 centímetros, eu fui lá medir. Ele tem 8 centímetros, mais de 8 centímetros a 15 centímetros, mais ou menos, seria, vamos pegar aqui essa régua, é bem assim, eu vou até tampar aqui para não, olha só. 15 centímetros, 12 centímetros tem esse vaso. Pode ser de 8 a 12 centímetros, seria um tamanho muito bom para um vaso, tá? Até, por exemplo, poderia ser 10 centímetros. 10 centímetros é um tamanho legal, mas 12 centímetros seria ideal, tá? Mas por enquanto a nossa planta não cresceu tanto, eu pretendo mudar ela para vasos maiores, tá? Vamos usar esse vaso de 10 centímetros aqui. E aí eu fiz uma mistura, tá? Que é feito com musgo sphagnum. Eu vou dar só um espacinho para vocês verem aqui, tá? Ó, peguei uma bacia grande que eu vou tratar muitos vasos, tá? Musgo sphagnum, tá? Esse daqui, ó, para você ver melhor. Olha só que legal, tá? Esse musguinho é muito fácil de você encontrar na maioria das floriculturas. Tem gente que chama ele de musgo de artesanato. É muito bom de você encontrar, mas se você não encontrar por aí, você encontra com toda certeza esse musgo sphagnum no Plantas Carnívoras Brasil. .com.br, que é esse lugar aqui, ó. Olha só, plantascarnivorasbrasil.com.br, que é da onde veio o meu musgo. Eu não passo mais raiva procurando musgo fora aí, floricultura correndo por aí, que até porque tá em falta. E chega esse sacão aqui, olha só, gigantesco, muito bom e dá para trabalhar vaso pra caramba. Dá pra gente brincar bastante, tá? Então se você quiser comprar musgo sphagnum, e outra coisa a mais, tá? O que mais que tem aqui? Tem musgo sphagnum, você pode ver que tá até começando a brotar, ó. Ele veio, semi-desidratado esse daqui, mas você pode comprar desidratado que também brota, tá? O musgo do Val, ele vem bem hidratadinho até. E aí eu comprei isso daqui também, ó. Vou tampar aqui pra não cair, ó. 2 litros, dá pra você fazer muita coisa. É muito mesmo, olha só. Perlita é perlita, tá? A perlita, ela é uma pedra vulcânica que serve pra gente fazer substrato, que serve pra gente utilizar como ornamentação, serve pra um monte de coisa, mas o melhor é que ela é um mineral.
e ela faz parte de uma boa parte da composição do nosso substrato, deixa ele mais aerado e vai ajudar a sua planta, tá? Então, a mistura é muito simples. Eu coloquei 2 mãos de musgo, por exemplo, e coloquei 1 mão de perlita, mas o ideal é que ela fique sempre assim, olha só, tem perlita por toda parte aqui, tá bom? A perlita, ela vai ajudar a sua planta a não acumular água nas raízes, tá bom? E aí a gente vai mexendo aqui, ó, tá vendo? Mexe bastante com ele ainda seco, de preferência. O meu tá meio úmido, mas mexe com ele ainda seco, tá bom? E aí, quando ela estiver bem misturada, a gente vai adicionar água. Coloca a quantidade que você achar melhor, para ficar bem hidratado, tá bom? Faça num lugar que você não vai fazer meleca, de preferência, tá? Mexa bem. Beleza? Vai ficar assim, ó, gostosinho de trabalhar. Deixa por 5 minutos até hidratar toda. 5 minutos, a gente já volta. E aí depois de 5 minutos, fica assim, ó. Ó. Tem para tudo que é lado aqui, tá? A água tá bem hidratada. A gente vai fazer um negócio bem simples. A gente vai pegar o vaso e vai forrar o fundo. A gente vai forrando o fundo. Aperta bem nos fundos, tá? Primeiro a gente faz uma pequena base, tá bom? Ó. Assim, tá? Ó. Aperta bem o fundo, tá legal? Que isso daqui vai ser importante para você fazer uma pequena base para você colocar a sua planta aqui em cima, tá? E depois agora a gente vai remover desse vaso sem danificar a planta. Como que a gente faz? A gente tira com o substrato e tudo. Pode utilizar uma colher, uma faca. Eu utilizei uma faca que eu tô sempre usando aqui. E aí você tira assim, ó. Ó. Tá vendo? Ó, já tem bastante perlita aqui. A gente remove com a perlita e tudo, com as raízes e tudo, sem mexer na planta, tá? A gente tira assim. No meu caso, acho que eu fiz uma base muito alta, tá? E aí o que eu faço, ó, removi aqui um pouquinho e eu vou colocar a planta aqui, ó, simplesmente assim, tá? Pronto, a planta já está no vaso. Agora o que a gente vai fazer é relocar a nossa, preencher os espaços, tá bom? Em volta da nossa planta. E já está plantado a nossa Dionéia. Olha só, tá? Na verdade a gente fez um replante, tá? O que que eu fiz? Eu simplesmente tirei desse vaso menor, coloquei nesse vaso maior para que a planta consiga se desenvolver melhor. Essa Dionéia que a gente acabou de replantar é uma Low Giant que veio do Samuel no dia 9/7 desse ano, tá bom? Então já dá para vocês terem aí mais ou menos a ideia da idade dessa planta. E aí vocês vão acompanhando aqui no canal, conforme eu vou filmando outras e tudo mais, vocês vão ver como essa planta se desenvolveu depois do nosso replante. Beleza, galera? Bom, é isso aí, é assim que faz o replante de uma Dionéia. Se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like. Não esquece de comentar aqui embaixo se você gostou. Não esquece também de compartilhar se você achou mais legal ainda. Beleza? Bom, bem simples e rápido e fácil para você aprender. Bom cultivo aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.